que significa para nós hoje a genealogia na Bíblia? Nós encontramos muita genealogia na Bíblia, uma lista de filiação. Fulano gerou o cicrano, que gerou o outro, que gerou o outro, que gerou o outro, que gerou o outro. É claro que essa genealogia não inclui todos os descendentes. Na maior parte, ela nem inclui as mulheres. A genealogia era contada pelos homens. O fulano gerou o cicrano, beltrano e deutrano. Mas aí passa a falar só de um deles, o primogênito, o fulano que gerou o outro, o filho dele e assim por diante. A genealogia é uma lista de pessoas que tiveram algum destaque na sua época, alguma significância e relacionadas com a sua linha genealógica de quem a pessoa era descendente. Isto é o que a genealogia contém. E o livro de Crônicas, por exemplo, eu tenho aberto aqui o início, os primeiros capítulos, é genealogia direta, que começa com Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé e vai por aí afora. Mas vai continuando, aí vai afunilando a genealogia de Judá, que é bem detalhada, inclusive que mostra que a descendência do Caleb não era a mesma de Davi, e por isso até havia uma certa rivalidade na época do Nabal, era descendente de Caleb, tidos como muito valentes os descendentes de Caleb, mas o Davi era de uma outra linhagem mais humilde, e que por isso ele foi desprezado pelo Nabal, descendente do Caleb. Depois, no capítulo 3, entra na genealogia de Davi, os filhos que ele teve, os primeiros em Hebrom e os outros em Jerusalém. Os descendentes de Davi são mencionados. Depois, a genealogia restringe, passa a só considerar a descendência real, aqueles descendentes de Davi que foram reis como Salomão, Roboão e vai por aí afora. O Asa, Josafá, toda a linha genealógica. E o objetivo é mostrar que lá na frente Jesus veio da descendência de Davi. Mas praticamente crente nenhum gosta de ficar gastando muito tempo estudando genealogia ou até mesmo lendo. Quando chega nessa parte da leitura, eu fico pensando o que meus irmãos mais novos na fé ou até as crianças vão achar da leitura de genealogias. Nós temos incentivado até as crianças a lerem a Bíblia também, mas eu fico pensando, quando uma criança chega nessa relação, essa lista de nomes estranhos, não são nomes comuns para nós hoje, como José, Maria, Henrique e Caetano, Roberto, não são nomes comuns para nós, eram nomes comuns naquela época, para aquela cultura deles. E alguns nomes são complicados na grafia que vieram para a nossa língua, mas ainda se fosse do jeito que eles eram escritos, seria mais complicado ainda. Por exemplo, Jesus e Yeshua, o Josué e Yehoshua. Isso seria muito mais complicado ainda. Quando chega ao Nabucodonosor, na grafia original, é quase impraticável de uma pessoa ler. De forma que a gente já não gosta de ler genealogia. Os nomes não são comuns. As pessoas tropeçam soletrando os nomes quando vão ler. E se fosse na grafia original, porque esses nomes foram aportuguesados. O João e Ioanã, então não é João. João é para nós, em português. Mas se fosse na grafia original, seria complicadíssimo. Aí que pouca gente leria. Houve uma tentativa
numa época no Brasil em que fizeram a versão brasileira, eles queriam fazer uma versão rigorosa, fiel tradução dos originais. Então, fizeram a primeira versão brasileira com esses nomes mais originais. Foi uma catástrofe. Ninguém gostou daquela versão, não liam, porque os nomes eram muito complicados de serem pronunciados em português. E ela acabou caindo em desuso, até que fizeram uma revisão moderna e mudaram os nomes para ficar um pouco mais palatável para o nosso gosto cultural. Genealogia fala de ligação. Eu vejo nisto o que Deus quer como muito importante na igreja, a nossa ligação. A genealogia era uma maneira de provar que a pessoa realmente pertencia àquele povo. Fulano, você é filho de quem? Eu sou filho do Cicrano, neto do Beltrano. Ah, bom, então você realmente pertence à descendência de Abraão. No retorno do cativeiro, alguns perderam privilégios porque não conseguiram provar a genealogia deles, que eles realmente descendiam de quem eles diziam descender. E isso é um problema para os judeus até hoje. Até pouco tempo atrás, a noção de judeu, para eles, era que tinha que ser filho de mãe judia. Esse conceito já mudou. Hoje eles querem um conceito mais laico de judeu e não precisa ser filho de judia. Precisa apenas ter algum avô que seja judeu. E eles flexibilizaram bastante o conceito de ser judeu. Isso está em ampla discussão hoje em Israel. O que é ser judeu? Para nós isso não tem muito valor dessa forma. Você pode ser descendente de uma prostituta, uma Raabe, por exemplo, e ser abençoado por Deus. No contexto do Novo Testamento, no Evangelho, não importa de quem você é filho natural, importa a sua fé em Jesus. Se você foi gerado de pessoas horríveis, terríveis, mas se você aceitou o Evangelho, muda toda a sua história. Não depende de seus pais, depende de você. Isso não anula a responsabilidade que os pais têm que ter para com os filhos, ensinar os filhos no caminho do Senhor. Mas como a maioria dos pais não faz isto, e a responsabilidade é individual, Deus não pune, não castiga uma pessoa por causa dos seus pais. Isso fica muito claro na Bíblia. Jesus, em João no capítulo 9, mostrou isso com aquele cego de nascença. Deus não castiga ou não lança no inferno uma pessoa por causa da conduta de seus pais. Em Ezequiel 18, Deus deixa isso claramente. Cada pessoa é responsável pelos seus atos. Mas então, para que serve a genealogia para nós hoje? Há um aspecto muito importante, o discipulado. O evangelho é para ser passado de pessoa para pessoa. No início, Deus criou famílias para que, por 20 anos, uma pessoa fosse ensinada numa família até que viesse a ser adulto, constituísse uma nova família e então se desligava da sua primeira família e estava apto a constituir uma nova família. Aos 20 anos, a pessoa era considerada um adulto. Hoje, as igrejas perderam por completo a noção de discipulado. A pessoa é evangelizada. Quando aceita o evangelho, ela toma uma decisão, ela tem que ser batizada. É o início do discipulado. Quando a pessoa se batiza, alguém tem que cuidar dessa pessoa, discipulando, ensinando. O que é discipular? É ensinar, Mateus 28, 18, 20. É ensinar o que Jesus ordenou. Isto é o princípio do discipulado. Ninguém aprende sozinho na igreja. Mas hoje o que se faz é batizar as pessoas e larga lá dentro na reunião, cada um receba o alimento que quiser e se vire como puder. Mas não é assim. Os bebês não ficam lá no berçário e alguém joga uma caneca de leite para o alto e o bebê que quiser que pegue o leite. Não é assim.
Mas nas igrejas está sendo dessa maneira, que não é uma maneira de ser. É uma maneira errada e as pessoas não se alimentam. Ninguém cresce espiritualmente com reunião. Pode ser a pregação mais maravilhosa da reunião. Tem que ter uma aplicação pessoal, um líder, um professor, um discipulador, alguém que vai acompanhar e ajudar a praticar aquilo. Nas reuniões, por mais maravilhosa que seja a mensagem, isso não é discipulado. O discipulado é um relacionamento pessoal. Portanto, cada pessoa na igreja teria que provar a sua genealogia. Você é filho de quem? Ou seja, você é discípulo de quem? Quem é o seu líder? O seu líder está debaixo de qual liderança? Para que toda a igreja seja aperfeiçoada na unidade. Mas esse conceito não existe nas igrejas massificadas porque é mais fácil fazer reunião, joga um balde de leite para o ar, quem quiser, alimento aí, quem quiser que pegue o que quiser aí, se não, até a próxima reunião, Pai do Senhor para todo mundo, domingo que vem estamos de volta aqui. Isso não é o que Jesus fez, não é o que ele mandou fazer, não dá certo, não gera pessoas que crescem espiritualmente e isso não se reproduz. A pessoa que passa 20, 30 ou 50 anos numa igreja assistindo reunião, e eu conheço isso aos montes, não garante nada que ela consiga ensinar para uma outra. Depois de 20 anos na igreja, passa um crente novo, uma pessoa que está querendo o evangelho, esse crente de 20 anos, que passou 20 anos somente assistindo reunião de igreja, não consegue discipular, não sabe orientar, não sabe nem o que dizer para aquele crente novo, a não ser levar para a reunião. Não, vão lá para o culto comigo também. A única coisa que ele sabe fazer é isso. Ele não sabe dizer o que é ser cristão, o que Deus quer, como ler a Bíblia. Passa 20 anos na igreja, às vezes 30, 50 anos. Ele não sabe o que é ser cristão, não sabe ensinar nada a ninguém, porque ele não aprendeu. Na igreja ele não aprendeu. Então, isso não é igreja, é ajuntamento religioso que aborrece a Deus. Comece a pensar nisso. Quando você lê genealogia, você lembre que o povo de Deus não é uma massa de gente ajuntada e que se conta igual gado em número. A família de Deus é para ser edificada. Cada pessoa tem que ter um líder, tem que se reportar ao seu líder, confessar seus pecados, entregar os dízimos ao seu líder, tem que buscar conselho, orientação, direção, oração através do seu líder. A igreja é para ser uma família edificada, não um povo religioso ajuntado. Veja se você entende isso, para entender a importância que Deus dava à genealogia, para provar que a pessoa estava ligada realmente à família. Você está ligado à família de Deus? Quando o arrebatamento acontecer brevemente, você vai subir também?